real foi a moeda que mais desvalorizou em 2021. Oi gente, eu sou a Emily, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês o que aconteceu com o real desde lá na história, desde quando surgiu o real, o que fez o governo daquela época criar o real e por que ele foi se desvalorizando ao longo do tempo. Mas antes de eu começar, eu gostaria de pedir pra você se inscrever no canal e ativar o sininho. Posto vídeo pra vocês todo sábado ao meio-dia. Deixa o seu like no vídeo e comenta aqui pra mim o que você tá achando do canal. Para a gente conseguir entender o presente, o que a gente tá vivendo nos dias de hoje, a gente precisa entender o que aconteceu lá atrás. Então eu vou estar contando pra vocês de uma forma bem fácil e bem resumida, para vocês entenderem o que levou o governo daquela época a criar o real e oficializar como moeda brasileira. Entre 1980 e 1990, o país estava vivendo uma fase muito ruim na economia, que era a hiperinflação. Se você não sabe o que é inflação, vou deixar no card para vocês um vídeo que eu fiz onde eu explico o que é inflação e como ela está influenciando nos preços altos nos dias de hoje. Nessa época, o Brasil estava vivendo essa hiperinflação, que é uma inflação muito acima do normal. Para vocês terem uma ideia, a inflação hoje ela está chegando em quase 9%. Naquela época, ela estava quase 80%. Imagina só, hoje a gente já está nesse surto por causa dos preços que estão altos, dos preços da gasolina, do gás de cozinha, dos alimentos. Tá tudo muito caro, porque a inflação tá 9%. Imagina uma inflação de quase 80%. É muita loucura. Mas o que será que levou a inflação a chegar nas alturas como foi naquela época? Então, foram vários fatores. Como, por exemplo, a construção de Brasília, que gerou muitos gastos para o governo. Resumidamente, a inflação ela aumenta quando a gente vai tendo muitos gastos, principalmente gastos internos com o governo. Então, a construção de Brasília fez com que aumentasse a inflação, por causa que aumentaram os gastos. A dívida externa que foi aumentando também por causa de pegar dinheiro emprestado. Enfim, a dívida externa do país, para vocês terem uma noção, tá valendo nessa época 103 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro. Assim, só perde para a Alemanha pós Primeira Guerra Mundial, para vocês terem uma noção. E como estava saindo desse governo militar, teve algumas consequências. Por quê? Na época desse governo, teve muito investimento nas obras de infraestrutura, porque os governantes acreditavam que eles iam conseguir arrecadar dinheiro e iam poder pagar a dívida externa, que era muito alta, como eu falei pra vocês. Só que eles não contavam com dois fatores. Um deles foi a crise do petróleo, que foi um aumento absurdo do preço do petróleo. E isso já liga no segundo fator, que é também o dólar, que continuou subindo o seu valor. Então esses dois problemas fizeram com que aumentasse cada vez mais a dívida, aumentasse a inflação e não conseguisse arrecadar dinheiro para conseguir resolver esse problema da dívida. E também toda essa crise do petróleo teve reflexo na queda da exportação do país, que também ajudou a não conseguir arrecadar nenhum dinheiro para poder pagar a dívida. E como será que essa hiperinflação se refletia no dia a dia dos consumidores e da população? Gente, aconteceu uma coisa que era assim, bizarra de você pensar. Por quê? Os preços eles mudavam todos os dias. A gente está acompanhando hoje que o preço da gasolina está só aumentando, mas ele não muda todos os dias. Se a gente vai no mercado, a gente vê que as carnes estão aumentando, que os vegetais, tudo está aumentando, mas isso não é diariamente. Mas naquela época era. Então como é que funcionava? As pessoas elas iam cedinho pro mercado, ficavam lá esperando, e aí assim que abriam as portas elas já iam correndo pegar os produtos para conseguirem estocar alimentos. As pessoas faziam estocagem de alimentos. Pra vocês terem uma noção, porque os preços mudavam diariamente. Pensa você ir no mercado comprar algum alimento que estava custando 10 reais e quando você ia à noite já estava 20. Era isso que acontecia, os preços duplicavam durante o dia. Por isso que as pessoas iam logo de manhã e já iam lá pegando tudo. Tinha até uma pessoa que era funcionária no mercado, assim, que a função dela era bater a maquininha dos preços. Então ele etiquetava tudo de novo de acordo com como ia subindo. Então era muito difícil aquela vida, gente. Por isso que veio a cultura de compra do mês. Foi dessa época que as pessoas precisavam estocar alimentos de verdade, porque senão elas não sabiam como é que ia ser o dia de amanhã. Pensa bem, você recebe seu salário hoje e no final do mês o seu salário já perdeu metade do valor. Era isso que acontecia. Isso tinha um reflexo tanto no bolso, tanto psicologicamente nos brasileiros. Enfim, gente, estava um caos total na economia. Talvez, acho que esse foi o pior momento da economia do país, ou um dos piores. E aí, para resolver esse problema, tiveram muitos planos econômicos. Posso citar para vocês, plano Collor 1, plano Collor 2, plano Bresser, plano Cruzado. Nada disso resolvia, porque eles estavam sempre tentando atacar a consequência do problema, que é congelamento de preço, essas coisas. Só que isso não funcionava, porque precisava atacar a causa do problema,
que eram as dívidas, os gastos públicos que estavam aumentando e também a inflação, que não parava de subir. A gente teve várias moedas e nesses 10 anos que eu falei para vocês, a gente teve em torno de 6 moedas, que foram Cruzeiro Novo, Cruzeiro, Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro e Cruzeiro Real. Todas essas moedas em menos de 10 anos para ver se conseguia mudar alguma coisa, se conseguia resolver o problema, e nada resolvia. Foi aí que, em 1994, Itamar Franco, que era o atual presidente da época, ele teve, não só ele, mas o governo dele tiveram a ideia de criarem um sistema de moeda que era a URV. A URV significa Unidade Real de Valor. Como é que funcionava essa URV? Ainda não era o real, mas a URV era como se fosse uma tabela de comparação de preços. Por exemplo, tinha lá, o URV ele variava de acordo com os dias também, mas era uma forma de conseguir fazer as pessoas entenderem que o valor do dinheiro não tinha acabado. Então, a URV era uma tabela que tinha lá a cotação do dinheiro, onde a pessoa pegava o seu cruzeiro e via lá, por exemplo, tantos cruzeiros valia um URV. Aí assim eles iam ter uma ideia, mais ou menos a comparação que a gente faz hoje do real com o dólar, era o URV. Com o passar do tempo, os presidentes da época, que era Itamar Franco, e o sucessor, que era Fernando Henrique Cardoso, eles conseguiram implementar o real. Esse URV virou a moeda real brasileira. No dia 1º de julho de 1994 foi oficialmente colocada o real como moeda brasileira. E aí os problemas foram acabando, mas não acabando totalmente. Resolveu um pouco, mas não totalmente. No dia que eles colocaram como o real moeda oficial, um real valia em torno de 2.750 cruzeiros. Só por informação mesmo. E naquela época, por incrível que pareça, um real era igual a $1. Sim, gente, um real já chegou a ser igual a $1. O dólar já chegou até a valer menos do que o real. Mas, gente, como será que isso mudou? Como é que pode um real ter valido $1 e isso mudou? Como assim? Bom, o problema disso foi que, como o real valia $1, era mais fácil das pessoas conseguirem adquirir produtos americanos. As pessoas foram comprando. Isso foi aumentando a oferta de produtos americanos no país e isso abaixava os preços das coisas. Só que o que acontece? A importação estava muito maior do que a exportação. Quando a gente tem mais dinheiro entrando do que saindo, isso gera um problema, porque aí o país não consegue gerar uma renda suficiente para conseguir suprir as suas necessidades, de pagar suas dívidas, de conseguir distribuir isso para a população, fazer as obras públicas, enfim. Então esse problema de a importação ser maior do que a exportação fez com que o real fosse perdendo valor e o dólar foi só subindo, Só subindo, porque estava tendo muita compra, muitos produtos americanos, enfim, isso foi só favorecendo a economia lá americana e a nossa só foi o quê? Desvalorizando. Mas tá, desde aquela época lá, de 94, o real foi sendo desvalorizado por causa disso que eu falei pra vocês, mas em 2021 foi a maior desvalorização que ele já teve, ele caiu em 30%. Por que será que isso aconteceu? Bom, a gente sabe que a pandemia influenciou muito na economia também, porque alguns estabelecimentos tiveram que ser fechados, como vocês sabem, muitas pessoas perderam o emprego, enfim, gerou um problema não só no Brasil, mas também em vários outros países, Acho que em todos, na verdade, todos que tiveram problemas com o Covid. Então, como eu falei pra vocês, a pandemia influencia muito, a governança também é um fator muito importante do país. E o que aconteceu? Os gastos públicos eles aumentaram para conseguir resolver os problemas e os impactos que a pandemia causou. Mas isso acabou não gerando uma coisa tão boa assim. Então, desde aquela época de 94, real igual ao dólar, importação maior do que exportação, desde aquilo, além disso, também teve os gastos internos dos próximos governos que não diminuíram os gastos internos. Os governos entraram e continuaram gastando o dinheiro. E isso foi gerando cada vez mais maior inflação, gastos públicos aumentaram a dívida, enfim. Tudo isso influenciou para a desvalorização do real. Porque pensa bem, se um país é bem governado economicamente, é claro que isso vai refletir não só na economia nacional, mas também na economia internacional. Então, isso teve também um reflexo muito aqui no país. É por causa da governança e também por causa da pandemia e tudo mais. Mas qual foi um dos maiores problemas da pandemia? Além dos gastos que o governo investiu para tentar resolver o problema, também teve a queda na taxa Selic. O governo diminuiu a taxa Selic para conseguir tirar o investimento do setor privado para o setor público. Só que isso não gera boas coisas. Isso pode até gerar melhora na economia interna, mas na economia externa, isso não se reflete muito bem. Porque pensa bem, os investidores internacionais, eles querem investir o dinheiro deles em um país que seja seguro e que dê muita rentabilidade. Só que aqui, o Brasil não é um país muito estável.
para eles investirem o dinheiro. Então já não tem tanto investimento, tanto capital estrangeiro assim. Só que na pandemia, a tendência é os investidores tirarem o dinheiro onde tem países que têm mais risco e colocar em países mais seguros. Nisso, a moeda brasileira desvalorizou um pouco e o dólar subiu. Ou seja, os investidores tiraram o dinheiro daqui e colocaram nos Estados Unidos, colocaram uma moeda americana para conseguir ter mais rentabilidade no dinheiro. E como diminuíram a taxa Selic, que é a taxa de juros, eles fizeram com que eles tirassem o dinheiro deles mais uma vez. Então, sem investimento internacional, isso dificulta muito também a crescer a economia. Porque, querendo ou não, a taxa Selic ela influencia muito nos investimentos, principalmente investimentos fora, e esse investimento ajuda muito a crescer a economia aqui dentro. Essa mudança de investimentos do setor público para o setor privado influenciou também na desvalorização do real, porque o capital estrangeiro parou de chegar no país. Então é isso, como consequência dessa saída dos investimentos, como teve menos dólar circulando no país, os preços fizeram o quê? Os preços subiram. Então esse é um outro fator que também influencia no aumento dos preços. Mais uma vez eu falo para vocês irem assistir o meu vídeo que eu coloquei aqui no card para vocês, porque esse vídeo vai fazer você entender muito do nosso momento atual. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu quis explicar de uma forma bem didática para vocês. Se vocês não entenderam alguma coisa que eu falei, comenta aqui pra mim que eu quero trazer um vídeo explicando, comenta sugestões de vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, vídeo pra vocês todo sábado ao meio-dia. Deixe seu like no vídeo se você gostou. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.